Então, aqui, os binômios de Newton, certo? Por que chama binômio de Newton? Porque eu estou somando ou subtraindo, né? Dois termos, tá? Binômio. Prefixo bi indica dois, tá? Então, ó, tem binômios aqui. E os coeficientes resultantes dos binômios, eles são exatamente os números binomiais do meu triângulo de Pascal. Tá vendo? Ó, então, ó, 1, 1 e 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, certo? Olha que interessante, né? Ó, sempre começa com 1 e termina com 1, né? E aí, ó, lembra lá da relação de Stiff? Ó, 1 mais 1 dá 2, né? Da forma que eu construo o triângulo, né? 2 mais 1 aqui vai dar 3, ó. 3 mais 3 vai dar o 6. Então, esses números que eu destaquei em vermelho aqui são os coeficientes dos binômios de Newton, que são os coeficientes que são os elementos do meu triângulo de Pascal. Olha como a matemática se relaciona, né? Se eu fosse generalizar isso daqui, ó, então esse aqui são os coeficientes da linha 0, né, do triângulo de Pascal. Aqui os coeficientes da linha 1, coeficientes da linha 2. Observa o seguinte, ó, o expoente indica a linha que eu estou. Então, ó, o meu expoente aqui é 1. Então, esses elementos pertencem à linha 1 do triângulo de Pascal. O meu expoente é 2. Então, esses elementos aqui pertencem à linha 2 do triângulo de Pascal. Agora, ó, o meu expoente é 3. Esses elementos 1, 3, 3, 1 são os elementos que estão na linha 3 do triângulo de Pascal. Aqui, ó, esses aqui, ó, meu expoente é 4, são os elementos da linha 4. Aqui, meu expoente é 5. Aqui não saiu o expoente, tá, pessoal? Mas é 5, tá bom? X mais y elevado a 5. E aí eu vou ter os elementos da minha linha 5. Então, generalizando, ficaria assim, ó. Se eu tenho x mais y, eu quero elevar a n, então eu vou pegar os elementos que estão na linha n, que são meus coeficientes, tá? Então, ó, linha n, coluna 0, linha n, coluna 1, linha n, coluna 2, até você chegar na linha n da coluna n, certo? E eu quero que vocês observem o seguinte também, tá? Observe que em todas as parcelas aparecem o x e o y. E observa o seguinte, o expoente do x, ele vai decrescendo, tá? Então aqui a gente começou, ó, com x, tá vendo, ó? O x está elevado a n, certo? E o y, não aparece o y aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que o y não aparece. Por quê? Porque ele está elevado a zero. O expoente do x, ele vai caindo. Então, ó, eu comecei com n, n-1, n-2, ele vai caindo. Se você observar isso aqui, ó, acontece em todos eles, ó. O expoente do x, ele vai caindo, ó. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Né? Por que ele não aparece aqui? Porque todo número elevado a zero dá 1, certo? E o que acontece com o expoente do y? Ele vai crescendo, começando pelo zero. Então, ó, 0, 1, 2, até chegar no n. É o que acontece aqui, ó. Eu comecei com y igual a zero, né, com o expoente zero, y elevado a 1, opa, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, até chegar no y elevado a 5, ok? Então, os coeficientes, que é a parte numérica, são os elementos do triângulo de Pascal, da linha n, tá? E você tem o x, y, x, y, x, y. O expoente do y vai caindo, perdão, o expoente do x vai caindo e o expoente do y vai aumentando, beleza? Então, ó, como é que ficaria nesse caso aqui? Como que eu iria construir o desenvolvimento do meu binômio? Por exemplo, x elevado a 5. O que eu posso fazer aqui? Então, ó, x mais y elevado a 5. O que eu iria fazer primeiro, pessoal? Eu iria colocar os coeficientes, tá vendo? Em vez de desenvolver manualmente, que daria muito trabalho, eu iria lá na linha 5 do triângulo de Pascal e iria colocar os meus coeficientes. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Depois eu iria colocar tudo xy. Xy, 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 xy. O expoente do x começa com 5, né?
e vai caindo até chegar no zero. Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E o expoente do y vai aumentando, 0, 1, 2, 3, até chegar no 5, ok? E aí, óbvio, né? Se eu fosse simplificar, o 1 eu nem precisaria colocar. E o y elevado a zero também não, né? Porque todo número elevado a zero é ele mesmo. Então, por isso que eu ocultei aqui o 1 e o y elevado a zero. Tá? Aí a mesma coisa aqui, ó. Quando eu cheguei em x igual a 1, não precisa colocar o expoente 1. Tá? Mesma coisa, o expoente 1 nem precisa colocar. Tá? E aqui eu também ocultei o x aqui na última parcela, porque todo número elevado a zero é ele mesmo. Tá? Então, de uma forma mais simplificada, ficaria assim, o x mais y elevado a 5. Vamos testar aqui o x mais y ao quadrado. A gente sabe essa daí, né? Não precisaria nem do triângulo de Pascal. Mas, ó, pelo triângulo de Pascal, ficaria ó, os coeficientes 1, 2 e 1, que são os coeficientes que estão na linha 2. O expoente do x vai diminuindo, 2, 1, 0. O expoente do x vai aumentando, 0, 1 e 2. Beleza? E aí, de uma forma simplificada, ficaria assim, tá? Que é o jeito que a gente conhece, né? 1 aqui, ó, não precisa pôr, y elevado a 0 não precisa pôr, expoente 1 não precisa pôr, x elevado a 0 é 1 e 1 não precisa pôr, tá bom? Então, ficaria assim. Então, como você constrói aí um desenvolvimento? Você pega os coeficientes, primeiro você tem que ver a linha que está, certo? Vê a linha que está, pega os coeficientes e vai colocando xy, 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 aí o expoente do x vai caindo, o expoente do y vai aumentando. Beleza? Uma propriedade importante. Se eu quiser saber a soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio, basta fazer x igual a 1 e y igual a 1. Como assim? Olha só. Vou dar um exemplo aqui, tá? 2x mais y elevado ao quadrado. Eu não sei quanto que vai dar isso. Não estou interessado. Eu estou interessado em saber quanto que vale a soma dos coeficientes, tá? Do resultado final. Então, eu vou fazer como se eu fosse desenvolver isso. Tá? Então, 2x mais y, eu vou desenvolver isso daqui. Tá? Se eu fosse desenvolver, ó, o meu x, pessoal, agora é 2x. E o meu y é y mesmo. Tá? Então, eu iria, ó, eu estou na linha 2, na verdade. Então, os meus coeficientes binomiais seriam 1, o 2 e o 1. Beleza? Aí, ó, o expoente do 2x começa com 2 e vai caindo. E o expoente do y, que é o segundo termo, vai aumentando. Tá? Então, eu teria isso daqui se eu fosse desenvolver. Importante. Pessoal, ele falou aqui os coeficientes do desenvolvimento. Isso que está destacado em vermelho é os coeficientes binomiais. É diferente, tá? O que está em vermelho são os coeficientes binomiais. Os coeficientes do desenvolvimento vai ser o resultado final. Por que vai mudar? Por causa desse 2 aqui que está na frente do x, tá vendo? Se não tivesse esse 2 aqui, aí os coeficientes finais seriam iguais aos coeficientes do binômio de Newton. Mas como eu tenho um 2 aqui, os coeficientes vão mudar, ok? Aí eu vou ter isso daqui, se eu fosse desenvolver, tá vendo? Esses aí que estão em azul são os coeficientes do desenvolvimento, não são os coeficientes binomiais. Entenderam a diferença? E o que ele está te pedindo é quanto que vale a soma desses coeficientes do desenvolvimento. Quem são os coeficientes do desenvolvimento? 4, 4 e 1. Se você somar isso daí, vai dar 9 o resultado. Ó. 4 mais 4 mais 1 vai dar 9. Certo? Só que aí que tem um detalhe, pessoal. Não precisa desenvolver para saber a soma dos coeficientes. Basta você trocar o x por 1 e o y por 1. Por quê? Se você trocar as letras por 1, vocês concordam comigo? Ó, troca o x e o y por 1. Vocês concordam comigo que se eu tivesse trocado o x e o y por 1, iria sobrar apenas os coeficientes que estão em azul aqui? Tá vendo? Ia sobrar o 4, o 4 e o 1. Tá? Então, essa é uma técnica. Se eu quiser saber a soma dos coeficientes, dos coeficientes do desenvolvimento, sem precisar desenvolver. O que você vai fazer? Você vai trocar as letras por 1. Tá? Porque quando você troca por 1, a letra desaparece. E aí vai sobrar só os coeficientes, que é a parte numérica. Então, aqui, ó,
Se x igual a 1 e y igual a 1, sobra apenas a parte numérica, ou seja, os coeficientes. Então, eu poderia ter vindo aqui na minha expressão, tá? Já que elas são iguais, eu poderia ter vindo aqui e já trocado na própria expressão. Tá? Então, ó, trocando o x e o y por 1 aqui, ó, vendo? Troquei o x por 1 e o y por 1. E calculei isso daqui. O resultado, ó, 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, tá vendo? Ó, quando eu troquei as letras por 1, eu já obtive o resultado final, que é 9. Beleza? Deixa eu só ver que horas são aqui. A gente vai até as 11h30, tá? Faltam 4 minutinhos. Galera, até aqui. Vocês estão com dúvida até essa parte aqui? Não. Dá um joinha aí se está tudo bem. Ok, deixa eu ver. Tá. Bom, beleza. Então, voltando aqui, tá? Bia. Peraí, Bia. Bia, tá com alguma dúvida? Tá certo? Tranquilo? Tá bom. Ok. A reunião já vai terminar, pessoal, tá? Aí a gente volta daqui 10 minutinhos. Mas deixa eu só comentar mais isso daqui, tá? Ó, aqui tá a forma geral, tá? Do desenvolvimento. Bom, aquilo que eu tinha mostrado lá no primeiro slide. Então, x mais y elevado a n. Tá? Os coeficientes aqui são os da linha n. Aí, ó, x, y, o expoente do x cai, o expoente do x aumenta. Quero que vocês observem o seguinte. O número de termos do desenvolvimento é sempre um a mais do expoente. Ó, quer ver? Por exemplo, ó, vou pegar um exemplo aqui do 2, tá vendo? Se está elevado ao quadrado, eu vou ter 3 termos, sempre um a mais. Se está elevado ao cubo, eu vou ter 4 termos, ou 4 parcelas, tá? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Se eu tenho 4, se está elevado a 4, eu vou ter 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então, se eu tenho o expoente n, significa que eu vou ter n mais umas parcelas. Beleza? Em um termo qualquer, a soma dos expoentes é igual a n. É verdade, ó. Olha o expoente aqui. N mais 0 vai dar n. N menos 1 mais 1 vai dar n. N menos 2 mais 2 vai dar n. Sempre que eu somar o expoente do x e do y, vai dar o meu expoente principal ali. Beleza? E última observação aqui. Tá? O coeficiente de qualquer termo é um número binomial, denominador n, e denominador igual ao número de termos precedentes. Assim, o coeficiente do quinto termo é n sobre 4.